Bom, bem-vindo a todos. Essa é a nossa primeira edição do Hicks Talks. A ideia é aqui trazer empresários que fazem parte do nosso portfólio de investimento, empresários executivos, e ter a oportunidade de trocar um pouco com eles sobre as oportunidades de desenvolvimento de negócios e evolução das companhias que a gente investe e, por consequência, está tentando surfar a criação de valor. Junto comigo hoje está o Milton Pilão, CEO e um dos principais acionistas da Horizon Valorização de Resíduos, uma companhia que a gente participou do IPO há algum tempo atrás e vem devagarzinho acompanhando o histórico, e diria que a cada dia a gente fica mais animado de fazer parte dessa história, e tem se tornado uma posição cada vez mais relevante no nosso portfólio de investimentos. Então, com isso, é um prazer ter você aqui, Pilão, e ter esse papo. Obrigado, Rodrigo. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite aqui para estar participando com vocês desse primeiro Hicks Day. Além de ser um prazer de estar nesse evento, é um prazer também estar aqui conversando com investidores que estiveram com a gente desde o começo ali no IPO e vem acompanhando diariamente a nossa trajetória, pensa que nem a gente. Então é sempre um prazer estar perto de pessoas que pensam como nós e enxergam o futuro como a gente. Legal. A ideia aqui, então, é a gente passar rapidamente um pouco, para quem não conhece, da história da Horizon, das perspectivas, oportunidades. Então, aqui eu vou abrir o espaço para o Pilão fazer uma breve introdução e logo na sequência a gente vai fazer um bate-papo para abordar os pontos que sejam mais relevantes em relação aos negócios da Horizon, né? Perfeito, obrigado. Então, vou compartilhar aqui, vou pedir para o meu pessoal compartilhar. Eu vou ser bem breve para a gente poder ter bastante tempo aí para trocar ideias, perguntas e respostas. Então, eu fiz uma apresentação aqui que vai durar 5, 10 minutinhos, mas é muito mais para dar um overview do que é a companhia e do propósito dela e de qual é a tese de negócio que ela tem. Então, basicamente, a Horizon aí é uma empresa que ela é ESG pura, né? Eu acho que foi um dos grandes pontos que também ajudou a companhia no IPO e desde a abertura de capital até agora. Isso é, a gente surfa um momento de empresas ESG de verdade, que é o nosso caso. Isso é, a gente não tem tem o ESG no nosso, a gente brinca, no nosso DNA, né? Porque a gente transforma um passivo gerado pela população brasileira todo dia, hoje de quase 40 milhões de brasileiros que geram o seu resíduo todo dia, e o nosso trabalho é transformar esse resíduo em matéria-prima e energia renovável para ele retornar para a cadeia produtiva como um insumo reutilizável para essa cadeia produtiva. Então, a gente realmente tem um propósito muito nobre no que diz respeito ao lado E do ambiental, está no nosso DNA. No lado S, também está no nosso DNA, porque no lado social, dado que a gente, ao longo da nossa história, o Brasil, infelizmente, tem um histórico muito triste de lixões, né? O Brasil está 30 anos atrasado no que diz respeito ao destino de resíduos, ainda tem quase 35 milhões de toneladas, 40% do seu resíduo gerado ainda indo para lixões. Então, toda vez que a gente chega num estado, numa cidade, monta um aterro novo, começa a operar esse aterro e o lixão é fechado, você tem ali uma população que era muito afetada por aquele passivo. E essa população tem a gente tem um histórico aí de educação ambiental, de integração no mercado de trabalho e de trazer um cunho social mesmo para essa população que era afetada na sua saúde, no seu trabalho e no seu ambiente, e modificar a vida dessas pessoas. Então, esse é o lado social. E no lado governança, acho que a gente aprendeu desde cedo, dado que a gente é uma companhia que sempre teve fundos de investimento aí no nosso table cap, mesmo antes do IPO. Então, a gente sempre teve conselho, estrutura de governança, sempre teve ali uma estrutura
que prezasse aí pela governança. Óbvio que depois de entrar na B3, a gente ainda evoluiu e fortificou isso ainda mais, mas eu acho que esse é um ponto que a gente sempre abre as nossas apresentações, porque é realmente o DNA da companhia. No próximo slide, eu falo um pouco do que é essa companhia, né? Essa companhia hoje é uma companhia que tem mais de 1.700 colaboradores, e aqui mostra um pouco das nossas linhas de negócio, né? A gente trata o resíduo hoje de mais de 30 milhões de brasileiros, a gente é um dos maiores comercializadores de crédito de carbono do Brasil, a gente vinha comercializando historicamente aí da ordem de 1,8, entre 1,5 e 2 milhões de toneladas de carbono por ano. Nesse ano aqui, nós vamos saltar aí para mais 3,4 milhões a partir do ano que vem com as aquisições recentes. Temos aí somos o maior gerador de energia renovável de lixo do país, já em todos os nossos ecoparques, e temos agora aí no nosso pipe, com as recentes aquisições também, para surfar a execução de geração aí de quase 800 mil megawatt-hora ano. Temos aí uma geração de biogás, né, que pode ser transformado em biometano, que é o gás natural renovável, da ordem de 2,5 milhões de metros cúbicos por dia. Isso é uma geração bastante relevante. É um gás nobre, um gás que é difícil de ser achado, é um gás hoje que é muito demandado devido à descarbonização, e a gente tem um volume realmente representativo hoje nos nossos campos de gás a serem explorados ao longo desses anos. Já é explorado uma parte hoje e temos um ramp-up enorme aí nas nossas aquisições. Além disso, você tem o CDR, o combustível derivado de resíduo, é um produto feito dentro das nossas plantas de triagem, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, e nós temos aí também o potencial de 360 mil toneladas por ano de reciclados, e dentre esses reciclados, o plástico, que é um dos maiores vilões do meio ambiente mundial, altamente demandado também por toda a indústria de embalagem, para poder esverdear a sua cadeia produtiva. No próximo slide, eu falo um pouco dessa transformação da Horizon do ano passado para cá, né? Pré-IPO, né? E o ano de 2021, e hoje em dia o que a gente já se tornou após as aquisições concluídas todas aqui no primeiro semestre desse ano. Então, a gente era uma empresa com 5 ecoparques, hoje somos uma empresa com 12 ecoparques. Então, a gente gerenciava 4,8 milhões de toneladas, hoje a gente já gerencia 8,1 milhões de toneladas. Naqueles 5 ecoparques que a gente tinha anteriormente, a gente gerava 768 mil quilowatts dia de energia. Você hoje tem um potencial de 2,5 giga de energia dentro desses ecoparques que vão ser explorados. Essa diferença entre o verde claro e o verde escuro obviamente, como as aquisições foram recém-feitas, você vai aproveitando, e essa é a beleza do negócio. Eu brinco que a gente é uma mistura de empresa de utility com fintech, porque a gente tem o lado bom da perenidade, da receita garantida, da essencialidade, do longo prazo, mas, ao mesmo tempo, a gente, como tem muita opcionalidade no resíduo, e esses gráficos verdes escuros mostram exatamente isso, é todo o potencial que eu já tenho a ser explorado dentro de casa. O que significa ser explorado? É a gerar receita, a gerar EBITDA, a gerar mais valor para a companhia, já sem necessitar aquisições ou novas aquisições no pipe. Então, essa é a beleza do negócio. Ele mistura muito essas características que são muito positivas. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho da tese de negócio da Horizon, né? Então, a gente brinca que a nossa tese é ser proprietário do banco de lixo. Isso é, ter o sourcing garantido. Para nós, lixo é matéria-prima. Então, dado que eu tenho todas essas opcionalidades que estão aí nesse círculo, eu preciso, em primeiro lugar, garantir que eu tenha a matéria-prima, para daí poder inserir todas as tecnologias e gerar valor, esse valor que estão nos círculos aí que vocês estão vendo. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso sendo proprietário de aterro sanitário. Aterro sanitário
é um ativo que é de alta barreira de entrada, por uma razão clara. Ele é um ativo que leva em torno de 5 a 10 anos para ser licenciado, e uma vez licenciado, ele é um ativo que ele praticamente obtém a exclusividade do resíduo gerado num raio de 100 quilômetros no entorno dele. Então, ser proprietário de aterros sanitários, que são áreas de 2 milhões, 3 milhões de metros quadrados, licenciadas para receber o resíduo, significa que você está posicionado para receber o resíduo da região praticamente com exclusividade durante todo o período de vida útil daquele aterro. E os nossos aterros, como dito no IPO, eles têm uma vida útil média pela frente ainda de 30 anos. Isso quer dizer que o meu business começa com a gente garantindo o recebimento da matéria-prima sendo proprietário dos aterros. Então, por isso que naquela primeira linha ali é a linha que move todo o resto da nossa cadeia de opcionalidade. Então, a gente vai ali adquirindo aterros e vai agregando opcionalidades. E as opcionalidades são essas que vocês veem aí no círculo. Isso é, a partir do momento que eu tenho um aterro sanitário, que já é um ativo que gera receita, gera margem EBITDA alta, tem garantia de receita e perenidade, eu vou agregando outras receitas. Então, vou agregando que receitas? Posso vender o biogás que é gerado nesses aterros sanitários através da decomposição do resíduo. Você tem instalações de retirada desse biogás e esse biogás pode ser um insumo para ser vendido direto para uma empresa que queira transformá-lo em energia ou transformá-lo em gás natural renovável. Posso dar um passo à frente na cadeia e transformar este mesmo biogás em biometano, então fazendo investimento numa planta de purificação que transforma o biogás em biometano, ou fazendo investimento em motores que transformam o biogás em energia, e eu gerar o próprio biometano e a energia renovável e ganhar e ter o ganho do EBITDA até a ponta da venda do biometano e da energia renovável e não só vender o biogás. A gente tem a venda do crédito de carbono. O crédito de carbono ele é gerado através do metano evitado desse processo de decomposição do resíduo. Não sei se vocês sabem, o resíduo ele sofre um processo de decomposição quando ele é aterrado e ele gera o metano. O metano é um gás 32 vezes mais nocivo do que o CO2 e ele, quando você evita que ele vá para a atmosfera, e como é que você evita? Você encapsula as células de resíduo e você succiona através de tubulações todo esse gás. Você mede esse gás que você não está deixando ir para a atmosfera e você recebe um crédito de carbono por esse metano evitado. E, além disso, a gente transforma este mesmo gás que a gente evitou de ir para a atmosfera em energia renovável, gás renovável, e recebemos outro crédito de carbono. Por isso, o alto volume de crédito de carbono recorrente que a gente tem nas nossas operações. Ele está sempre sendo gerado. Ele não é um projeto estanque de crédito de carbono. Além disso, você tem a parte de reciclado, plástico verde, reciclados, crédito de reciclagem e combustível derivado de resíduo. Tem um slide mais à frente que eu vou mostrar a planta que gera todas essas receitas. São receitas que a gente retira de uma planta de triagem de resíduos, ela tria o plástico, tria o papel, tria o papelão, tria o vidro, e a gente vende isso no mercado como sucata. Ou, de novo, como na história do biogás por metano, a gente pode também beneficiar esse plástico e transformar ele em resina, e vender a resina, que é um produto mais valoroso ainda. A gente pode, além disso, a gente gera o crédito de reciclagem. Para cada nota fiscal que eu vendo de um plástico reciclado, para cada quilo de plástico reciclado que eu vendo, eu emito uma nota fiscal. De posse dessa nota fiscal, eu participo de leilões regulados pelo governo federal, e as empresas que necessitam apagar a sua pegada de embalagem não reciclada compram esse crédito da gente. É um mercado recorrente que já existe. Na verdade, nada mais é copiado do que da Europa, mas eu tenho mais uma receita aí. Eu tenho combustível derivado de resíduo, que é um combustível gerado dessas plantas, que ele é peletizável e que eu vendo para a indústria para substituir carvão, para substituir óleo diesel, para substituir biomassa. A indústria cimenteira é altamente demandatória desse combustível e nosso cliente nessas plantas. Além disso, eu tenho água de reuso, que vem do tratamento de chorume. O lixo gera um lixiviado escuro, chamado chorume. Em todos os nossos ecoparques, a gente tem plantas tecnológicas para tratamento desse chorume. E
O que sai daí? Sai uma água de reuso, que inclusive é reutilizável dentro dos ecoparques, criando de novo uma economia circular dentro do ecoparque. E, além disso, você tem o fertilizante verde, que é uma planta que basicamente vai transformar o resíduo orgânico que a gente recebe nos ecoparques em um fertilizante que, quimicamente misturado a componentes minerais, faz um fertilizante organomineral e, de novo, cria mais uma receita. Então, aqui, essa mandala mostra todas as opcionalidades que eu falei há pouco, que cada vez que a gente adquire um banco de lixo, vem na esteira dessa aquisição. Próximo, por favor. Aqui um pouco rapidamente da nossa presença nacional, como eu disse, a gente hoje tem 12 ecoparques, aí com 8 milhões de toneladas por ano. Estamos, nesse momento, foi um pouco que eu já falei aí no nosso call de resultados, a gente deve, continuamos com o nosso plano de aquisições de bancos de lixo, de ecoparques, de aterros, chame-se como quiser, e a gente deve aí ter 3 novidades aí num curto espaço de tempo, nos próximos 60 dias. Então, a gente deve estar indo para 15 ecoparques e para algo em torno de 10 milhões e meio de toneladas também rapidamente, e a gente vai continuar sendo esse consolidador de banco de lixo no Brasil. Essa é a nossa meta, mas hoje a gente tem 18% de market share. Isso mostra também o quanto esse mercado é segmentado e o quanto a Orizon ter sido a primeira entrante no mercado de capitais vai permitir ela ser a consolidadora e assumir um papel realmente relevante no volume de lixo destinado brasileiro. Por fim, eu trago aqui 2 slides que vão exemplificar muito do que eu falei. Então, esse aqui é a UTE Paulínia Verde, né? A UTE Paulínia Verde, um dos ecoparques que vocês viram que a gente adquiriu, saindo de 5 para 12, um desses 7 é um ecoparque em Paulínia, aqui em São Paulo, na região metropolitana de Campinas. A gente concluiu a aquisição há 3 meses atrás, mas a gente já tinha um compromisso de aquisição ali atrás, e a gente iniciou a construção da primeira planta de geração de biometano das nossas plantas e também de uma planta de geração de energia lá em Paulínia. Implantamos essa planta em 8 meses, é a foto que vocês veem aí. Essa planta, ela iniciou sua operação agora a partir do dia 1 de julho, 100% comercial. Ela vai fornecer 15,7 megawatts médios, isso porque ela só se utiliza ainda nesse primeiro momento de 35% a 40% do biogás gerado nesse aterro, e mesmo assim, vocês vão ver nos números agora abaixo, ela vai trazer uma opcionalidade já de receita e de EBITDA para um aterro dos 7 gigantesco, e é isso que a gente replica. Eu quis dar um exemplo aqui do que a gente vai replicar em cada um dos aterros. Essa aqui é uma planta onde a gente vai fazer nos 7 novos aterros o mesmo modelo, onde a gente vai complementar aqui para também utilizar todo o biogás, e vocês vão ver logo à frente o tamanho da geração dessas opcionalidades. A próxima fala da UTM, que é a outra opcionalidade. Lembra ali na mandala, você tem a opcionalidade molécula, que é energia, biometano e biogás, e tem a opcionalidade reciclado, que vem da onde? Vem de uma planta como essa que vocês estão vendo na tela. É a primeira planta que nós construímos lá no Ecoparque Jaboatão, a maior planta da América Latina. Ficou pronta, iniciou o seu comissionamento e operação assistida em junho, e a gente entra em operação comercial agora em setembro. Então, vocês veem fotos como é que são as esteiras, o resíduo chega, passa por todas as esteiras que vocês estão vendo aí, e ele separa tudo que tem de valor no resíduo para gerar aquelas opcionalidades, aquelas receitas que eu falei ali atrás. Então, essa planta também é outra que, a partir do terceiro TRI de 2022, vai passar a gerar receita e resultados relevantes adicionais ao da companhia. E no último slide, para a gente poder passar as perguntas, eu dou um tom do que é esse tamanho, porque as pessoas sempre me perguntam, Pilão, eu entendi claramente que gera muitas opcionalidades. Qual é o tamanho das opcionalidades em relação à geração do aterro standalone, do aterro sozinho? Então,
aqui, isso aqui é o nosso EBITDA normalizado desse segundo TRI de 2022. Então, quando vocês veem aí à esquerda, nosso EBITDA reportado é o de 47,9 milhões de reais no trimestre, sendo que ele basicamente se divide em 33 milhões advindo daqueles 5 ecoparques que a gente tinha lá anteriormente, outros 14 milhões que são dos novos ecoparques adquiridos, só que de 2 meses, por isso que vocês veem do lado direito 9,2 milhões, que é esse terceiro mês normalizado, se tiver, porque os ecoparques entraram na nossa base a partir de maio, não de abril. Então você vê aí um EBITDA da ordem de 57 milhões normalizado, já com os 12 ecoparques, contando os nossos ativos com opcionalidades, não todas elas ainda, porque também você ainda tem plantas de UTM e de geração de biometano nos nossos ativos, e os ativos adquiridos sem opcionalidade nenhuma. E aí você vê aqui do lado direito a opcionalidade apenas da UTE Paulínia, essa que eu mostrei agora. Eu faço a ressalva de que ela apenas tem o uso de 40% do biogás gerado no aterro. Isso não é nem toda a opcionalidade da energia. É menos da metade da opcionalidade da energia, e esse ativo já passa a gerar 21 milhões por trimestre, só na aterro de Paulínia, com 40% do biogás gerado. Então, fazendo uma conta matemática, eu vou mais do que duplicar essa geração com a instalação de novas plantas no próprio ecoparque de Paulínia, para absorver todo o biogás, e ainda vou fazer mais 6 plantas como essa para permear isso em todos os ecoparques. Então, como eu brinco, você multiplica por inúmeras vezes o EBITDA do aterro standalone a partir do momento que você vai colocando os investimentos em tecnologia para criar as receitas opcionais. Então, essa é a beleza do negócio e é essa curva que a Horizon mira e olha pela frente. Então, além disso aqui, tem os 17 milhões de crédito de carbono que a gente gerou e não receitou no trimestre. Então, a gente coloca aí, porque, de novo, quem acompanhou a gente no ano passado sabe que a gente acha o melhor ponto para a venda do carbono, que o carbono você emite e você estoca o certificado, eu posso vender na hora que eu achar que o preço está melhor. Então, a gente normalmente procura o preço melhor, enquanto você não vende, você não contabiliza, mas ele foi gerado. Então, aqui é uma conta do nosso carbono gerado no trimestre a $7, que é o nosso preço histórico de venda desse carbono. Então, você vê um EBITDA normalizado no trimestre da ordem de 95 milhões, uma empresa que apontaria, se eu não tivesse mais crescimento no segundo semestre, com um EBITDA normalizado da ordem de 380 milhões. Quem conhece o nosso EBITDA do ano passado, da ordem de 175 milhões, já vê o tamanho do crescimento da companhia e como isso se faz rápido quando você vai trazendo todas essas opcionalidades para dentro. Então, acho que é um pouco... não sei se eu falei demais, Rodrigo. Mas não, foi ótimo, porque acho que deu uma boa visão assim, da atividade de vocês, e eu acho que monta bem um preâmbulo para o nosso bate-papo, para quem estiver aqui escutando a gente entender o que a gente está debatendo. Mas até um pouco antes de começar a falar de perspectivas e oportunidades de negócio, eu queria dar um passo atrás. E uma coisa que é super interessante para a gente sempre discutir é um pouco da transformação empresarial que algumas companhias passam. E no caso de vocês, acho que vocês passaram por uma transformação muito importante, né, de uma companhia que era uma companhia em grandes dificuldades financeiras quando adquirida, né, e que teve que passar por um forte turnaround, que imagino deva ter transformado a companhia em relação a pessoas, processos, sistemas, muita coisa, e também do ponto de vista financeiro, é claro, né? Até chegar uma companhia pronta para fazer um IPO e iniciar essa nova jornada de crescimento tão impressionante que você já mencionou aí. Então, eu queria que você comentasse rapidinho aí um pouco quais foram esses principais desafios que vocês viveram nos últimos
nos últimos anos em relação à Horizon nesse processo de transformação? Tá bom. A Horizon realmente era uma companhia, quando a gente entrou lá em fevereiro de 2013, muito desafiadora. Ela tinha, o que a gente enxergou para entrar na companhia era ter o acesso ao, como eu falei aqui há pouco, ao banco de lixo. Ela tinha lá os 5 ecoparques que estão com a gente até hoje dentro da sua base, mas ela tinha uma miscelânea de outros ativos que acabavam fazendo a companhia perder foco, perder margem, perder sinergia. Então, a gente enxergou que tinha um diamante ali dentro, mas precisava lapidar todo o entorno daquele diamante. Então, a gente teve ali acho que um primeiro fator de sucesso foi o planejamento, foi a gente ter olhado aonde a gente queria chegar. Por mais longo e duro que o caminho fosse, a gente traçou o nosso plano de onde chegar. E aí eu acho que teve, e aí vale para toda a companhia, eu acho que teve um pouco uma mistura de 3 coisas, eu diria, de pessoas, time, né? Eu acho que a gente logo que chegou reestruturou o time da companhia e trouxe pessoas que pensavam como nós, pessoas motivadas, uma estrutura de gestão bastante eficiente. Número 2, o foco. A gente nunca perdeu o foco, que era a valorização do resíduo. Hoje pode parecer bastante trivial o que eu falei aqui. Receber o resíduo, eu recebo pelo resíduo, ganho pelo resíduo, ainda transformo em alguma coisa, ganho mais por aquela coisa, mas falar em valorização de resíduos há 7 anos atrás no Brasil, 8 anos atrás, eu era chamado de maluco. Então, a gente estudou muito esse business lá fora. A gente basicamente copiou do que já se fazia lá fora, mas por muito tempo a gente foi desafiado você vai fazer valorização de resíduo, o Brasil ainda manda resíduo para lixão. Então a gente realmente manteve o nosso foco na bola o tempo todo. E a resiliência, né, Rodrigo? A resiliência acho que é um lado super importante e faz parte do empreendedor e de qualquer história de sucesso, né? A gente acredita no negócio, a gente tem um negócio que eu vim de indústria antes de vir para esse negócio em 2013. O meu sócio Ismar também veio de um setor com margens apertadas, complicado, e é o que eu falava, o setor de resíduos, uma vez a empresa arrumada, você está num setor que opera numa margem 40% EBITDA, num setor de alta barreira de entrada. Tem até livro nos Estados Unidos que fala o setor de landfill lá fora é um dos 5 setores com maior barreira de entrada que tem. Então, alta barreira de entrada, alta margem, perenidade. Putz, eu vim da indústria, eu ficava tentando fazer backlog para vender equipamento, aí a crise econômica caía a receita, aí tinha problema político. Isso a empresa ela tem essa beleza que, até com uma desgraça como foi a pandemia, a gente não perde receita, lixo está sendo gerado 24 horas, 360 dias por ano. Então, o negócio é muito, para nós, fazia muito sentido. Você fazia conta e falava, quando você avaliava o peso de riscos e vantagens, você via muita vantagem em assumir uma empresa que estava naquela situação para fazer o turnaround, porque quando a gente conseguisse concluir o turnaround, a gente ia beber muita água limpa, e graças a Deus foi isso que a gente conseguiu atingir. Legal. Acho que é engraçado o que você está comentando aqui, está vindo um pouco um filme na minha cabeça da história que eu já contei para muitos dos nossos investidores da gente ter vindo da indústria têxtil e ter comentado que um dos grandes aprendizados é que existem negócios mais simples do que indústria têxtil, né? E a gente gosta muito desses modelos onde você não precisa matar um leão por dia, né? Você já sabe o que vai entrar de resultado, de receita, e você só precisa se preocupar em melhorar o negócio naquele dia. Então, acho que isso é um negócio muito bacana do modelo de negócio de vocês. E acho que outra coisa assim, super especial que a gente também vê, você já comentou um pouco sobre isso, é que a Horizon, de fato, é uma das poucas empresas
que genuinamente podem focar em gerar um impacto ambiental e social positivo, ao mesmo tempo que estão fazendo um projeto de alto retorno, né? Tipicamente, se encontra um balanço, né? Eu tenho que ser responsável, vou abrir um pouco mão de margem no curto prazo para ter valor de marca. Aqui o negócio, a relação é muito direta, o que a gente acha que é muito bacana, né? É verdade. Então muito, muito legal. Entrando assim um pouquinho já vai no assunto das oportunidades de vocês, você comentou um pouco sobre essa questão do banco de lixos, né? Da formação do banco de lixos, e um dos movimentos mais relevantes que vocês fizeram na história foi exatamente a aquisição aí das operações da Estre, né? Que vieram através lá da RJ, né, da UPI Aterros. E aí me vem logo o paralelo de, puxa, o que você está encontrando hoje na Estre versus o que você encontrou lá atrás na Rastec, antes dela se tornar a Horizon, né? Se você consegue traçar muitos paralelos. Sim. Acho que, de novo, eu tenho uma facilidade na aquisição dos ativos da Estre, que eles vieram em UPIs, né? Até para mim foi uma primeira experiência. Quando você não traz o SG&A, você não traz o administrativo, normalmente você tem muita... Quando você compra uma empresa, a gente brinca, né? Os esqueletos, você acaba enxergando, pegando sem querer muito esqueleto dentro do armário, e normalmente os esqueletos estão ali na área administrativa. Então, a gente pegou ativos plug and play, que a gente brinca, né, os aterros sanitários. A Horizon se preparou com um centro de serviço compartilhado aqui em São Paulo, para deixar os aterros como satélites no entorno e simplesmente ir plugando, dado que a gente pretende não só essas, mas fazer muitas aquisições ainda ao longo dos próximos anos. Então, essa estrutura de não ter que fazer uma limpeza da área administrativa facilitou. Do outro lado, acho que a gente já esperava, a gente encontrou ali muito mato alto, né? É impressionante, né? Quando você vende uma companhia como era a antiga Rastec, onde como ela tinha uma situação financeira super complicada, eu acho que a gente treinou o nosso time, a nossa gestão, a operar sempre muito apertado, né? Muito... que a gente brinca, vendendo o almoço para comer o jantar. Então a gente tinha essa filosofia, e quando a gente chega e aterro sanitário é um bicho que, você olhar na cadeia de fornecimento de insumos, você fala entre 5 e 8 grandes fornecedores ali, manta, fornecedor de chorume, máquina, eles se repetem, né, em todos os ecoparques. Então a gente já sabe o que custa, a gente opera só ecoparque, então é mais do mesmo. Então a gente fez um plano que eu acho que deu muito certo, de pegar os principais operadores dos nossos ecoparques e migrá-los para os novos, e aí levantando daqueles ecoparques antigos, a gente usou a estrutura de baixo para ser promovida e ficar ali. Então a gente imediatamente... Dos executivos, você disse. Dos executivos. Legal. E a gente, então, com isso, foi realmente facilitou muito, porque os executivos novos saíram, por exemplo, o executivo hoje de Paulínia era o nosso executivo ali do aterro de Nova Iguaçu. Está lá com a gente há 10 anos no aterro de Nova Iguaçu. Ele saiu de um, foi para o outro, demorou 10 dias para ele enxergar que o diesel estava mais caro em tanto, que a manta podia ser comprada de tal maneira, que o chorume estava sendo tratado de maneira... Isso é, se você tinha ali um diagnóstico muito rápido, e para isso, e com um diagnóstico muito rápido, um plano de ação implementado muito rápido. Hoje eu já digo que, operacionalmente, eu acho que a gente não levou 60/90 dias para estar conseguindo impor todo o nosso sistema de eficiência de custos nesses ativos, e tinha muito, o que é uma boa notícia, talvez até um pouco mais do que a gente imaginou, mas eu acho que foi uma notícia boa, uma notícia que causou uma surpresa positiva nessa aquisição. Muito legal, muito legal. E
Acho que a gente falou um pouco sobre biogás, biometano, e no final, isso em essência, a molécula é o gás natural, né? Que é um mercado que ganhou muita evidência recentemente, principalmente por causa da relação conflituosa e complexa que a guerra na Ucrânia gerou entre Europa e Rússia, né? Mas a verdade é que quem acompanha esse mercado há mais tempo sabe que o gás ele tem uma importância muito relevante na transição energética, onde ele é tido como central já faz bastante tempo, né? E aí, dada essa dinâmica um pouco do gás natural, como é que vocês veem o biometano, o biogás se desenvolvendo no Brasil e utilização? E como vocês estão posicionados para surfar essas oportunidades, né? Bom, eu acho que o biometano ele é um exemplo que acontece nas várias opcionalidades, seja no crédito de carbono, nos reciclados, que eu brinco, né? A gente, obviamente, você tem que ter boa gestão, eficiência, tudo que eu falei aqui, mas também tem que ter um pouquinho de sorte. Então, a gente surfa aí um vento de cauda nas nossas opcionalidades, que amplifica ainda mais aí esse aproveitamento das mesmas ao longo dos próximos anos. E o caso clássico é o biometano. O biometano, para quem não sabe, o biometano, primeiro, só classificando ele, para quem nunca ouviu falar esse nome, o biometano é um gás natural renovável. Ele tem a mesma propriedade do gás natural, pode ser utilizado para gás natural veicular, pode ser utilizado pela indústria, pode ser utilizado pela sua distribuidora estadual local. Isso ali é um gás natural, só que ele é renovável. Então, que beleza, né? Melhor do que o gás natural fóssil. Verdade. Qual o ponto disso? O ponto é que, hoje, a demanda por esse gás, ela é, o que é bom para nós, muito maior do que a oferta. Porque você tem 3 possibilidades de geração de um gás natural renovável. Uma, dos aterros sanitários. 2, do processo da vinhaça. Acho que todo mundo conhece empresas que operam no setor de biogás e vinhaça. E, por fim, no setor de agricultura. O setor de agricultura, ele acaba não sendo relevante aqui para a cadeia produtiva em geral, porque normalmente ele é utilizado dentro das próprias fazendas, seja para autoprodução ou para autogeração. Mas os outros 2 são relevantes. E o setor de aterros sanitários é aquele que tem mais velocidade para fornecimento desse tipo de gás, dado que as plantas aqui para a transformação do biogás de aterro sanitário em gás natural renovável exigem, vamos dizer, menos rocket science. É uma tecnologia já amplamente utilizada fora do país, de novo no plug and play. Até eu brinquei aqui no call, nesse momento, meu diretor de engenharia está nos Estados Unidos negociando um volume de uma quantidade de plantas exatamente para colocar em todos os aterros. Então, você tem fabricantes internacionais de primeira linha que fornecem essas plantas. Então, você simplesmente ter o lixo, você ter o sourcing de novo do biogás, que a gente chama de campo de gás, a tecnologia está pronta, você só tem que ter a ponta de demanda, que é o que, nesse momento, no mundo, né, não só no Brasil, mas aqui no nosso gás brasileiro, existe uma demanda enorme. E essa demanda enorme, ela mexe no preço, obviamente. Ela faz com que você tenha aí um preço prêmio e contratos de longo prazo que vão permitir, inclusive, que a gente tenha aí uma previsibilidade de receita de entre 5 e 10 anos em IPCA na venda desse biometano. Então, vendendo para indústrias AAA ou para distribuidoras AAA também. Então, esse é um negócio que é o próximo passo transformador da companhia. Eu acho que a aquisição Estre ali, dos ativos Estre, foi um momento transformador em volume de resíduos. Nós vamos continuar fazendo aquisições de banco de lixo que vão continuar aumentando a nossa base de resíduos. Mas eu acho que agora, se eu puder dar um spoiler da próxima passo transformador, está nessa área de geração de biometano. Porque nesse momento, conversando aqui com você, a gente tem um campo de biogás gigantesco, adquirido desses ativos que
tinham exploração de venda de energia nem de biometano até agora. Estamos instalando todas as plantas e para gerar uma receita e um EBITDA, por isso que é transformador, de novo, de múltiplas vezes o que a empresa tinha. Ela é muito relevante e vai ser muito relevante. A gente até pretende aí fazer, copiando você, Rodrigo, um Horizon Day até o final do ano, para explicar isso para os investidores, porque vai ser um novo momento transformador, essa nova empreitada das plantas de geração de gás renovável, hoje nos campos de gás que nós temos sob gestão. Legal. Só para ter uma ideia aqui, quantos por cento do gás hoje gerado vocês já estão transformando em biogás ou biometano e vendendo, e quanto vocês estão ainda fazendo o processo tradicional de queima em flares? Hoje, do novo banco de lixo, vamos falar do novo, porque do antigo, né, dos ativos originais, daqueles 5 ecoparques, a gente já gera energia em todos eles. Né? Então, hoje eu diria que nos bancos dos nossos ecoparques originais, a gente já não aproveita todo o potencial, porque antigamente, pré-IPO, a gente fazia uma parceria com uma companhia internacional que normalmente vinha fazer o investimento nos motores e comprava o biogás, mas acabava ficando com todo o EBITDA do biogás to energy para ele. Então a gente tem sim a receita do biogás, mas não tem essa outra ponta. Mas do biogás a gente aproveita ali em 90% dos bancos originais. Agora, dos novos, eu diria para você, só esses até agora apenas esses 35% do biogás de Paulínia, que no total eu diria algo em torno de 10% de todo o biogás que eu ainda tenho a ser aproveitado nos ecoparques sob nossa gestão. Então a gente tem aí quase 90% de biogás não aproveitado ainda na nossa base, e que é isso que será o transformador nos próximos 18 meses, quando a gente implantar todas as plantas novas e receitar todos esses 90% de gás hoje não receitado nas plantas novas. Legal. Acho que uma das coisas mais bacanas que a gente vê assim, com essa questão do biogás e ele trazer lucro e receita, mas ele também é uma molécula de combustível despachável que vai ajudar alguma planta no Brasil a desligar um gerador a diesel, um gerador a óleo combustível, alguma coisa que está queimando combustível fóssil e, por consequência, gerando danos para a sociedade, né? Então, essa combinação assim do impacto positivo ambiental com o financeiro é muito bacana. É muito legal mesmo. E ela tem um tom que é matemático, que é a descarbonização. Isso é todas as indústrias. Quem é o maior demandador de gás hoje? A indústria. E a indústria que tem maior problema hoje em atingir suas metas de descarbonização é a indústria que usa gás, que usa diesel, que usa óleo. Então, é essa indústria hoje que demanda brutalmente esse gás. E além acho que tem um ponto que eu esqueci aqui, que o gás advindo de aterro, ele tem ainda mais duas belezas. Primeiro, que ele não é intermitente. Isso é diferente do gás vindo da vinhaça, do gás renovável da vinhaça, a gente opera o ano inteiro. Né? Então, você tem um fator de entrega de capacidade muito maior como produtor de gás. E número 2, você está próximo do centro consumidor. Por quê? Porque o lixo é gerado onde está a população. As indústrias estão ali no entorno. Então, você não é que você gera o gás num campo de gás offshore ou onshore, distante, tem que ter linhas de distribuição para entregar o gás. Não, você está lá do lado da indústria. Então, é outra beleza do nosso gás. Legal, muito bacana. O outro lado dessa iniciativa, né, de criação de mais valor é o lado da reciclagem, que também é bem bacana, né? E que é um assunto que, assim, até onde eu entendo, ele é bastante negligenciado no Brasil até hoje, né? É recente ainda a nova política nacional de destinação de resíduos, né? Então, o que são os planos de vocês, né? Vocês começaram essa planta de tratamento de resíduos, mas conta um pouquinho sobre o plano de vocês nessa iniciativa. Tá.
Basicamente, assim, eu acho que a gente vai replicando os planos da companhia que deram certo nas diversas opcionalidades. Eu teve uma época que eu falava que a Horizon, ela, se você olhar lá para frente, ela vai crescer em grandes ondas, né? Ela vai dar grandes saltos quando cada uma das opcionalidades foram amadurecendo. A próxima, como eu falei, é a da energia, que está com todo o campo pronto, amadurecida com a UTE Paulina em operação, é só replicar as plantas. E depois da energia, virá a dos recicláveis. Mas a gente, o que a gente copia de fórmula, Rodrigo? A gente, por isso que vocês viram a foto ali da UTM. A gente monta uma planta, como fizemos com a UTE Paulínia, agora fizemos com a UTM Jaboatão, monta uma planta que será a modelo, e não é uma planta piloto, é uma planta industrial, que será a modelo que vai ser replicada em toda a nossa base de resíduo. Então, essa planta que vocês viram aí na foto, ela é para atender 500 mil toneladas de lixo por ano. Lembrando que eu já tenho 10 milhões de toneladas, eu posso fazer 20 plantas dessa ao longo dos nossos aterros ainda nos próximos anos. Então, você tem aí, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é operar essa planta nos próximos 6 meses, afinar ela em todos os pontos, que é uma indústria. Eu vim de indústria, eu sei como é que é quando eu vim da indústria de papel, quando você fazia ali o comissionamento e o ramp-up de uma indústria de papel, é parte da indústria. A indústria é processo, é você afinar todos os pontos para ela operar na melhor eficiência possível. Então, a gente estima que isso vai acontecer ao longo dos próximos 6 meses, para daí eu poder, de novo, usar isso de modelo lá no ano que vem, vou usar de modelo para modelar a réplica dessas plantas em toda a minha base e, de novo, multiplicar os resíduos. O que é isso? A geração é uma planta que tem aproximadamente 70 milhões, cada uma dessas de 500 mil toneladas, 70 milhões de capex, para uma geração de EBITDA recorrente da ordem de 25 a 30 milhões. Então, são projetos com alto retorno financeiro, que são replicáveis dentro da própria base e que, como você disse, está num mercado altamente demandatório. O mercado de plástico é um dos grandes desafios mundiais, Rodrigo. Eu tenho lido muito sobre isso. Agora se formou, não sei se você viu isso recentemente na mídia, formou, parece até super amigos, se formou uma aliança mundial dos grandes fabricantes de embalagem plástica. Então, pode falar qualquer boa marca aí que você conhece, está nessa aliança. Colocaram lá 5 bilhões de dólares para fomento, para financiamento a taxas de juros baixas de projetos de aumento de geração de plástico reciclável. O plástico, a indústria de plástico, a indústria de embalagem tem uma projeção de que ela vai dobrar de tamanho nos próximos 25 anos, acredite. E a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, qualquer um que pede alguma coisa na sua casa, compra um produto, a embalagem normalmente é maior do que o produto. Então, essa é a razão. E se isso acontecer e não tiver um mercado de plástico reciclado, Rodrigo, o mercado de plástico no mundo vai utilizar 25% do petróleo produzido no mundo para fazer plástico. Isso é uma tragédia, porque impacta de novo no preço do petróleo, impacta no combustível fóssil. Então, você acaba, de novo, estando inserido num outro negócio com vento de cauda. Então, aqui a nossa estratégia é amplificar num segundo momento, quando a planta estiver funcionando, e ao invés de esse EBITDA que eu acabei de falar, é para vender a sucata. Então, eu vou vender a minha sucata de plástico, né, porque a gente chama de sucata, um plástico reciclável, eu vou vender para uma indústria que compra o meu plástico reciclável, em vez de comprar o nafta, que vem do petróleo, mas vai comprar o plástico reciclado para fazer a embalagem nova. Isso é o modelo que está hoje. Qual é o segundo passo da Horizon? Eu posso, eu mesmo, transformar o plástico reciclado na resina e vender a resina direto para o cliente final. Não ter essa empresa no meio. É o que eu brinco, a gente pode virar uma petroquímica verde, porque a gente vai ter, de novo, o sourcing de plástico. O maior sourcing de plástico reciclado vai estar dentro dos nossos ecoparques. Então, e volta de novo naquela métrica. Controla o sourcing para poder se utilizar da matéria-prima e gerar um insumo de alto valor
para a cadeia produtiva, que gira a economia circular, inclusive. Então, e aí você tem todas as opcionalidades, dentro das opcionalidades, que é o crédito de reciclagem, que eu expliquei agora há pouco. Isso é uma ferramenta altamente utilizada no mundo, tá? O crédito de reciclagem não é algo inventado pelo Brasil, já existe lá fora. Você pode, do mesmo jeito que você registra um crédito de carbono, você pode registrar um crédito de reciclagem e vender até para uma indústria gringa e não brasileira. E aí, então, você tem muitas opcionais que também, de novo, não estão nem nesse EBITDA que a gente está colocando aqui. A gente procura fazer um modelo bastante conservador para colocar a primeira planta em pé, e depois que coloca ela em pé, a gente vai replicar ele na base, com garantia de que a gente tem um modelo operacional comprovando a tese, e aí depois, nessa segunda etapa, a gente vai colocando todas as opcionalidades a mais que eu falei dentro da própria opcionalidade. Muito legal. E acho que tem um ponto adicional aí que quando você recicla o lixo, separando plástico, metal, papelão, você, de certa forma, também está estendendo a vida do aterro, né? Porque você está depositando menos lixo no aterro e por tonelada captada, né? E também aumentando a geração de gás por tonelada de lixo depositado. Então, usa menos área, gera menos chorume, enfim, tem um potencial bem bacana aí também. Legal. E aí, entrando um pouco sobre o outro grande tema, que eu acho que vale a pena falar aqui rapidinho, que é o crédito de carbono, né? Assim, é um assunto que todos os veículos de mídia têm comentado bastante, cada vez mais se torna um assunto que se questiona assim, toda a emissão de carbono e como é que a gente faz para incentivar essa transição energética que o mundo deseja fazer, e no final o crédito de carbono vem para fazer esse papel, né? Incentivar essa transição energética. Como é que você vê esse mercado e quanto que a Horizon já consegue aproveitar das oportunidades desse mercado e quanto pode crescer? Como é que é isso aí? Eu acho que, assim, vou falar um pouquinho sobre o potencial de geração e depois vou falar um pouquinho da comercialização. No potencial de geração, eu acho que está muito claro, um pouco do que eu expliquei ali anteriormente, que as nossas operações, dado que a geração de carbono se faz por um processo recorrente, né, todo dia está entrando lá, estamos falando aqui, está entrando nesse momento lá 1 tonelada de resíduo que está se decompondo, que está gerando gás, que está sendo encapsulado e capturado por uma tubulação que está lá instalada, medido, e eu estou gerando um crédito de carbono. Então, quando a gente acabar essa vídeo call aqui, a gente vai estar de novo com mais X créditos de carbono, e assim vai. A gente tem lá na empresa até uma tela que mostra a geração real-time de crédito de carbono a cada segundo. Então, nós temos uma geração recorrente e que tem track record, é algo que dá bastante estabilidade e o que eu quero dizer, quando você compara o crédito de carbono gerado recorrentemente pelos aterros sanitários, como, por exemplo, um crédito de carbono que você faça de uma floresta ou de algo do tipo, normalmente são projetos standalone, que você vai ter uma geração de carbono e depois vai acabar, que ele acaba tendo uma série de riscos e de métricas envolvidas que podem variar aquele volume brutalmente, que não acontece no nosso negócio. Então, no nosso negócio de carbono, a gente tem uma estabilidade e uma segurança no volume gerado recorrente, que é um fator muito positivo no quesito geração. No quesito comercialização, hoje eu acho que o nosso maior desafio é levar o preço de carbono dos aterros sanitários para os patamares pagos para outros carbonos, né? E aí é um pouco de marketing, é um pouco de explicar as benesses do carbono
advindo de aterro sanitário. Eu até fui na última COP26, devo ir na COP desse ano de novo. E o meu papel, quando eu vou lá, é explicar o papel não só ambiental, que é mais do que claro, e todo mundo entende muito rápido quando eu falo do papel ambiental, do carbono, do aterro sanitário, mas também do papel social que ele tem, né? E do papel que eu brinco que é o desafio das cidades no Brasil, né? Existe um estudo feito pela nossa associação que os 35%, 40% de lixões que existem no Brasil, para cada real que fosse gasto para eliminar esses lixões, você economizaria R$ 3 em saúde pública. Os lixões, eles são um criadouro de problemas de saúde, de vertentes de saúde no entorno, porque esses gases que não são tratados vão para a atmosfera e geram problema na população que está em volta, de saúde respiratória na população que está em volta. Eles permeiam para dentro do solo e atingem o lençol freático, trazendo problema para a água daquela população consome. Traz lá um meio de vida para a população do entorno, que é um meio de vida muito ruim, sem profissionalização, sem carteira de trabalho, sem educação. Então, a gente, de um ano para cá, começou a montar, né, na nossa área de sustentabilidade, um instituto, e esse instituto ele vai agregar, né, para a gente poder mostrar para o mundo tudo que a empresa faz de social agregado à sua geração de carbono. Então, e hoje você tem as métricas de certificação. Antigamente, a certificação era feita pelo MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que basicamente ele olhava só o cunho ambiental. Hoje, Verra, Gold Standard, são certificadoras que estão hoje crescendo brutalmente no número de crédito de carbono certificados no mundo. Eles dão o mesmo peso para o papel social que dá para o papel ambiental. Então, acho que o desafio agora é mostrar o quanto socialmente o crédito de carbono do tratamento de resíduo é importante para a população, para trazer mais valor para o comprador. Mas você fala, mas por que traz mais valor? Porque quem está comprando o nosso carbono é o gringo, é o cara lá de fora. Então, ele tem um lado, já que ele vai comprar o carbono, ele escolhe o projeto que ele vai comprar. Então, quando ele escolhe o projeto, ele quer também estar tendo um impacto social e não só de descarbonização naquele carbono que ele está adquirindo. Então, quando a gente mostra para o mundo isso, a gente certamente ganha mais valor, ganha um valor premium nesse valor que a gente hoje percebe de venda, que é de $7 por tonelada. Isso a gente vendia já. Isso é uma curva que a gente já tem percebido. A gente saiu de $2,80, $3 há 2 anos atrás, já está em $7, e hoje o florestal está em 15, então a gente pode chegar lá, mas tem que ter esse trabalho no cunho de entendimento do papel social desse carbono. Legal. Acho que o último ponto aqui que eu queria te perguntar, e antes só fazer um pequeno preâmbulo, assim, a gente gosta muito quando a gente encontra companhias que têm muito potencial de crescimento ao mesmo tempo que elas têm um modelo de negócio rentável, né? Porque a gente acredita que no final o preço da ação é um pedaço de uma companhia e é uma fração do lucro futuro dessa companhia nos próximos anos. Então a gente gosta de companhias que crescem com lucratividade. É assim que a gente acaba conseguindo trazer rentabilidade para os nossos investidores. E de certa forma aqui, assim, a gente vê bastante potencial na Horizon, mas eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a dois aspectos. O primeiro é as perspectivas de crescimento do setor de aterros sanitários. Se você acha que existem muitas oportunidades sendo criadas para desenvolvimento de novos aterros, né, no Brasil, ou seja, mercado como um todo. E o segundo o papel de vocês de consolidador desse mercado, ou seja, capturar market share desses aterros que estão sendo desenvolvidos. Então, se você puder dar uma pincelada sobre esse cenário, seria legal. Tá bom.
Primeiro, só voltando aqui um pouco de market share no mercado de aterros. Hoje o Brasil gera 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. Esse é um mercado que cresce, ele basicamente ele cresce a idos históricos entre 4% e 5% ao ano, porque ele não só cresce com o crescimento da população, mas ele cresce com o crescimento do poder aquisitivo, ele cresce com a geração de mais embalagens, como eu disse aqui. Então, você tem uma base de resíduos gerados já muito maior do que é percebido de aterros sanitários para tratá-los, e você tem além disso, você tem um mercado que é crescente, foi crescente nos últimos 10 anos, será crescente nos próximos 30 anos, certamente. Então, além disso, vamos dividir esse mercado em lixões e aterros. Tem 45 milhões de toneladas hoje sendo tratados por aterros, 35 milhões de toneladas por lixões. Então, primeira conclusão, 35 milhões de toneladas não é um mercado novo que vai vir para as empresas que operam aterros sanitários. Então, você tem aí quase o dobro do tamanho do mercado que a gente atua hoje, vai vir como oportunidade nos próximos 4 anos. O marco do saneamento diz que os lixões têm que ser fechados até 2024. Eu estimo que isso vai acontecer um pouco, vai arrastar um pouco mais, mas certamente se dará nessa década, com certeza. Então, nessa década, a gente tem o dobro do mercado que a gente atua hoje, vindo como oportunidade para quem está posicionado como nós. Então, essa já é um ponto a ser dado para quem quer olhar, entender essa perspectiva de crescimento de volume. Dentro do mercado de aterros sanitários, das 45 milhões de toneladas, ainda você tem um mercado extremamente pulverizado, tá certo? E que você tem muitas oportunidades de aquisição. E dentro das oportunidades de aquisição, eu acho que a gente leva 2 vantagens. Primeiro, a gente foi a primeira e única empresa até agora que abriu capital nesse setor. Então, a gente tem acesso a capital, a gente é sexy em algumas aquisições, onde a gente entende que pode dar um equity dentro com ações da companhia, e não só com o dinheiro, caso aquela aquisição, e foi o caso um pouco da UPI Aterros, seja extremamente disruptiva. 3, a gente foi o primeiro a se posicionar em valorização de resíduos há 9 anos atrás, e hoje certamente somos os mais eficientes no tema. Eu brinco, a gente hoje é a empresa que é disparado a melhor transformadora de tonelada de lixo em metro cúbico de biogás. Tem todo um know-how, tem toda uma curva de aprendizado nisso. E o que isso tem a ver com aquisição, Pilão? Tem a ver que, quando você passa a ser tão eficiente nas opcionalidades, você é mais competitivo na aquisição de um aterro. Porque hoje eu posso dizer 90% dos aterros que estão aí não têm as opcionalidades ainda. Então, quando você vai fazer o valuation de aquisição daquele ativo, o múltiplo se dá sobre o EBITDA gerado no destino e não nas opcionalidades. Então, quando você sabe o que você pode fazer com as opcionalidades, você acaba tendo uma conta mais eficiente e agressiva para poder fazer aquisições disruptivas. Então, acho que isso coloca a Horizon dentro desse mercado de oportunidade que eu quis dizer aqui, gigantesco, numa posição super privilegiada para ser a consolidadora desse mercado. Legal, muito bacana. Acho que ouvindo você falar aqui deixa a gente cada vez mais animado em estar investindo com vocês, e todas as perspectivas de criação de valor, não só para os acionistas, mas também para os stakeholders da Horizon. Acho que tem muita coisa bacana para construir. Tem muita coisa boa para mim ainda. Pilão, super obrigado pelo papo. Foi um prazer ter você nesse nosso primeiro Hicks Talks. A gente vai muito provavelmente fazer outros no futuro, mas acho que a gente está abrindo com chave de ouro aqui. Tá bem, foi bem bacana essa conversa. Legal, eu vou convidá-los para vocês estarem no nosso Horizon Day esse ano aqui, certamente também vão trocar essa figurinha. E muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui batendo esse papo sobre a Horizon com você. Legal, obrigado.
Tchau, gente. Um abraço.